deixados de lado, porque temos um amor maravilhoso que nos cobre, que é o amor de um Pai, o amor de um Deus que nunca, nunca, nunca nos deixa, meu Pai. Eu lhe peço nesse momento, Pai, que o Senhor seja o seu instrumento que dará a palavra aqui essa noite, meu Deus. Que o Senhor realmente, Pai, o conduza aqui, que o Teu Espírito Santo, Pai, faça com que Ele traga a mensagem, Pai, que o Senhor tem para os nossos corações essa noite, Pai. E essa noite seja uma noite de mudança, de início. E que o Senhor possa transformar a nossa vida a cada dia mais e mais. Essa oração que eu te faço, meu Pai, te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Boa noite, graça e paz. Nesses dias nós estamos meditando na Epístola de Paulo aos Filipenses e nós temos ouvido e entendido que essa carta é chamada Carta da Alegria. É interessante se nós lermos de uma vez só toda a Epístola de Paulo aos Filipenses, quantas e quantas vezes a palavra alegria aparece, nós ficaremos impressionados. Mas nessa noite nós vamos estar meditando sobre dois personagens que eles demonstram uma alegria, uma satisfação em meio ao serviço. Só que antes de meditar neste texto, se você já quiser abrir Filipenses 2, a partir do versículo 19, antes de nós meditarmos neste texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E a resposta, ela parece óbvia, ela parece uma pergunta besta, uma vez que todos nós somos crentes, ou pelo menos a maioria, mas é uma pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias. Você realmente acredita na cruz de Cristo? Você realmente tem convicção de que nós éramos miseráveis, pecadores depravados e que a única condição que temos de nos chegar até Deus é por meio da cruz? Ontem à noite eu tirei um tempinho para assistir um filme com Edileuzo, e essa pergunta mexeu comigo. Você acredita na cruz? Não apenas um sentimento de saber que aquilo é verdade, mas crê de tal forma que aquilo transforme a sua vida, que mude você por completo. A alegria genuína, ela depende de como nós olhamos para a cruz. Ela depende de como a cruz nos transforma a cada dia. E nós vamos estar vendo dois exemplos de homens que creram verdadeiramente nessa cruz, que por causa da sua fé, por causa da transformação que essa cruz trouxe à sua vida, nós podemos tê-los como exemplos de homens fiéis a serem seguidos. Então, você já abriu aí a sua Bíblia? Nós vamos estar lendo Filipenses 2, versículo 19 até o 24. Diz o seguinte: espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com o mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que Ele deu provas de si,
e, como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Assim espero enviá-lo logo a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Nós sabemos aqui que Paulo ele está preso, provavelmente em Roma. E a igreja de Filipos, que foi uma igreja que Paulo estabeleceu, ele plantou essa igreja está preocupada com o estado do seu pastor. Ela está preocupada com tudo aquilo que tem envolvido a vida daquele homem que dedicou a sua vida a servi-los enquanto pastor. E Paulo, sabendo da preocupação desses irmãos, em resposta àquilo que eles haviam feito por ele, ele decide enviar alguém para que, chegando lá, dê notícias de Paulo, mas também receba as notícias de como a igreja está e traga para o apóstolo novamente. E ele diz: para que eu me alegre. E esse personagem Timóteo é um personagem que realmente ele mexe conosco, porque é um homem. Nós sabemos que Timóteo ele começou a servir a Cristo muito novo. Nós não temos uma narração na Bíblia de quando ele se converteu, mas nós o vemos acompanhar a Paulo em algumas viagens. Timóteo esteve em Corinto, Timóteo acompanhou Paulo na prisão em Roma, Timóteo esteve em Éfeso, em Bereia. Então foi alguém que durante muito tempo ele serviu a igreja, ele serviu a Cristo e serviu a Paulo. Então esse primeiro exemplo de homem que nós podemos seguir, de homem que foi fiel ao Evangelho, que foi transformado pela cruz de Cristo, ele é um homem que serviu independente do cansaço, independente do tempo. Há uns 4 anos atrás, quando nós fazíamos viagens missionárias pela região, Edileuza ouviu de uma pessoa algo mais ou menos assim: já tem muito tempo que eu sirvo a Jesus, já fiz demais, agora eu vou parar para outros fazerem. O problema é que muitas vezes nós temos essa mesma visão. Quando eu estava estudando sobre esse texto, e eu gosto de ouvir alguns pregadores que são mais inteligentes do que eu, apesar que não precisa procurar muito, né? É fácil de encontrar. Mas eu estava ouvindo o pastor David Merkel Jr., e ele falou algo interessante. Nós não somos voluntários na obra do Senhor. O problema é que muitas vezes nós encaramos a vida cristã, nós encaramos o nosso serviço ao Senhor como algo voluntariado. É algo que eu faço no momento de folga, é algo que eu faço quando eu não tenho nada mais importante para fazer, é algo quando eu faço quando sobra ali um tempinho na minha agenda e eu vou dedicar para aquilo. Mas Timóteo, ele é um cara que ele tomou a decisão de servir a Cristo em todo o tempo. O passar dos anos não desanimou. E quando a gente lê lá em Atos, todas essas participações que ele teve com Paulo na plantação de igrejas, nós vemos que não foram poucos os perigos e os riscos que eles passaram. Mas nem mesmo o cansaço o desanimou. A prioridade dele era servir a Cristo, servir ao Senhor. Então, nós podemos ver que ele foi um homem, um exemplo de fidelidade no serviço ao Senhor durante todo o tempo. E nós?
na nossa caminhada cristã? Será que muitas vezes nós não paramos e achamos que estamos fazendo um serviço de voluntário? Não, eu faço quando eu tenho tempo sobrando. Eu faço quando eu não tenho mais nada mais importante para fazer. Um servo fiel que é digno de ser imitado, é digno de tomarmos como exemplo. Ele não vê o tempo de serviço como um empecilho, mas pelo contrário, ele vê como um motivador. Mas Paulo, ele diz desse homem algo que realmente mexe conosco, porque ele diz lá no versículo 20 e 21, porque não tem nenhum outro com o mesmo sentimento, ou com o mesmo coração em algumas versões, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Homens que realmente são exemplos a ser seguidos, eles deixam de olhar para si, para suas prioridades, para suas necessidades, e começam a olhar para aqueles que estão ao seu lado. Quando Paulo ele decide enviar Timóteo, se nós pararmos e imaginarmos qual é a situação que eles estavam vivendo ali, Paulo estava preso. Ele era um preso, um prisioneiro do Império Romano. E provavelmente, muito possivelmente, viria sobre ele uma sentença de morte. O problema é que quem se associa com quem está preso, logo é visto como um criminoso. Logo é visto como alguém que faz parte do mesmo grupo. Então Timóteo ele podia olhar para aquela situação, para aquelas circunstâncias e falar assim: Paulo, você quer saber de uma? Aqui para nós já está feio. Sair daqui, encarar uma viagem de vários quilômetros, provavelmente numa embarcação, e naquela época nós não tínhamos a tecnologia de hoje, não tinha GPS, não tinha um aplicativo que o pastor fica olhando para ver se vai chover. E isso tudo gerava risco, perigo. Mas em momento algum ele colocou como um empecilho para servir ao Senhor. Ele olhou para a ansiedade que aquele povo que estava ali querendo receber notícias de Paulo e falou: não, o bem-estar deles é mais importante que o meu. O conforto e o consolo ao coração deles é mais importante do que eu estar aqui no bem bom ou fugir da circunstância. Timóteo é um exemplo que nós podemos tomar e seguir, porque ele era um cristão que ele olhou para a cruz de Cristo e creu nela de tal forma que aquilo transformou o seu coração, para que ele olhasse para o outro com o sentimento de que o outro é prioridade, o outro é mais importante. E é interessante que Paulo usa a expressão: não tenho nenhum outro com o mesmo coração ou com a mesma alma. Ele não apenas se importava com a igreja de Filipos, assim como Paulo se importava, mas ele pensava a mesma coisa. É interessante que quando nós começamos a estudar, quando criança, o método mais fácil de aprender é o método de repetição. Não é isso? Você que é da área de educação? O mestre faz, eu observo,